Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos ver os meus livros da Agatha Christie. Bom, esses são todos os meus livros da Agatha Christie, até agora eu só comprei 2 boxes, pretendo comprar mais. Desses livros eu li 4, ainda faltam ler 2, e ao longo desse vídeo, eu vou estar fazendo umas mini resenhas e também falando dos livros que eu li, né? Falando também de adaptações, algumas que eu assisti, outras não. E também sobre quais foram as minhas impressões lendo e quais minhas expectativas para os livros que eu ainda não li. Bom, um dos livros lidos, o primeiro que está aqui na pilha, foi Os Elefantes Não Esquecem. Os Elefantes Não Esquecem, ele tem uma premissa de contar uma história de um casal, que esse casal ele foi assassinado. De acordo com as pessoas que moram ali perto deles, elas dizem que eles se suicidaram, e com as investigações da polícia também, eles se suicidaram, deu esse laudo. Só que esse casal que se suicidou, eles têm 2 filhos, e uma dessas filhas, ela vai se casar com o filho de uma mulher. E essa mulher, ela tá curiosa para saber se o pai matou a mãe dela ou se a mãe matou o pai dela. Desenrola, assim, essa trama envolvente de mistério de descobrir qual dos dois foi que foi assassinado primeiro, se foi o homem que matou a mulher ou se foi a mulher que matou a mãe. Então entra aqui detetives como Poirot e uma senhora que eu ainda não tinha visto ela em nenhum dos outros mistérios policiais de Agatha Christie. Mas aí eles vão tentar desvendar esse mistério, descobrir por que ocorreu esse assassinato, esse suicídio desses pais, dessas crianças, porque aparentemente, de acordo com as pessoas que moravam ali perto deles, que eram amigos deles, eles não tinham nenhum motivo para fazer isso, para executar esses atos. Só que o Poirot ele vai tentar desvendar esse mistério de por que isso aconteceu, já que eles tinham uma vida tão perfeita, não tinham nenhum problema de saúde, não tinham problemas financeiros, questões econômicas ou de problemas conjugais ou com a própria família não tinha nenhum desses problemas, mas por que eles fizeram isso? É isso que o Poirot e essa outra detetive vão descobrir, até porque a filha deles quer respostas de o porquê disso ter acontecido, dela ter sido abandonada tão jovem. Então, eles vão desvendar esse mistério aqui. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque, assim, nem tão feliz quanto é de se esperar. Mas eu fiquei feliz porque eu descobri quem era, o que tinha acontecido aqui. Porque não é nem exatamente quem é o assassino, porque isso você já descobre no início da trama. Mas sim como ocorreu esse assassinato. Claro que eu peguei algumas pistas ali no início e eu fui entendendo a lógica ao decorrer da história. E aí eu consegui desvendar esse mistério. Ao decorrer da revelação ali de alguns fatos e tal, eu consegui juntar as peças e descobrir como é que tinha ocorrido esse assassinato. O original aqui você já sabe que esse casal vai se suicidar, mas aí é descobrir o porquê disso ter acontecido. E não é spoiler porque já tá aqui na premissa. Outro livro lido foi Morte no Nilo. Morte no Nilo foi um livro excelente. Eu também assisti a adaptação dele, que foi inclusive com uma atriz muito linda, que eu sempre esqueço o nome dela, mas ela é israelense. E ela é muito linda, ela também fez outros filmes, acho que um filme da Mulher Maravilha, e a adaptação é excelente. Não é totalmente verídica ao livro, como diversas adaptações, é muito difícil achar uma adaptação que ela é fiel ao livro, mas é muito boa, porque ela corta diversos personagens que tem aqui no livro, mas ela não adapta para a série, ela simplesmente coloca um protagonista lá, um personagem, que ele exerce papéis que são divididos aqui para 2 personagens, então um só ele faz diversas coisas, então ele não é fiel ao livro. Mas enfim, voltando ao livro, chega de falar de adaptação. O livro, ele vai contar a história de uma moça, e essa moça, ela é muito rica. O nome dela é Lynette. A Lynette, ela é uma moça muito rica, muito bonita, ela é loira, tem muito dinheiro. E aí, ela impressiona todos os rapazes, todas as pessoas nos ambientes que ela chega, tanto por sua impotência econômica, como também pela sua beleza, que admira a todos que a cercam.
Enfim, essa Lynette, ela tem uma amiga e essa amiga dela é a melhor amiga dela. Só que essa amiga dela, no momento, está numa situação econômica bem ruinzinha. E essa amiga dela vai de encontro a Lynette para dizer que ela vai se casar. Só que esse marido dela, essa pessoa com que ela vai se casar, posteriormente, depois de conhecer a Lynette, dela oferecer um emprego para ele, já que ambos estão numa situação econômica, de uma situação financeira bem ruim, ela vai oferecer um emprego para esse marido e, consequentemente, se apaixonar por ele. Só que não é marido ainda porque eles ainda não se casaram, chegaram a ficar noivos. E aí ela se apaixona por ele se apaixona por ela e eles se casam. E claro que essa amiga dela vai ficar chateada com isso, vai tentar se vingar. Então essa narrativa ela vai ser desenvolvida com esse aspecto de vingança, porque essa amiga dela vai buscar a vingança. Só que mais pra frente vai ocorrer um assassinato, a Lynette vai ser morta. Só que quem é que assassinou ela? É isso que o nosso detetive, o Poirot, ele vai tentar descobrir, porque a Lynette, ela era muito bonita, ela era muito rica, todos tinham inveja dela. Então ele vai descobrir quem foi essa pessoa que a assassinou e por que assassinou e como foi o desenrolar dessa vingança. Porque a Lynette, ela era inocente, assim, no sentido de achar que ela não tinha inimigos, mas na verdade, aquelas pessoas que ela achava que era amiga delas, pelas costas, não eram tão amigas assim. Que no final você vai descobrir as motivações das pessoas, a motivação do assassino, como é que vai ocorrer essa descoberta ou como ele tramou essa vingança. Então, tudo isso vai ser demonstrado aqui. E os livros da Agatha Christie são excelentes, porque é muito difícil descobrir quem é o assassino. Só que, depois de você descobrir o assassino, é muito interessante ver como é que ele armou tudo isso. Então, por isso que eu gosto muito dos livros dela, que é sempre muito interessante. Ela pensa, assim, nos mínimos detalhes. Então você fica assim, meu Deus, essa mulher é uma gênia. Por isso que eu gosto dela. Além de que as histórias elas são sempre novas e também elas são assim, são diferentes umas das outras, são novas, elas são muito interessantes de descobrir quem é esse assassino, as tramas, os personagens, eles são sempre abordados assim de forma complexa, nada é superficial. Você vê ali as motivações para aqueles crimes, o desejo daquela pessoa, ver os lados bons e ruins dela. Então, os personagens delas, eles são complexos, eles sempre vão apresentar algum sentimento muito exacerbado, como por exemplo nesse da Morte no Nilo, vai apresentar esse sentimento de raiva, de rancor, de forma exagerada, e vai explorar isso nessa personagem. Então, por isso que eu gosto tanto dos livros da Agatha Christie. Outro livro que está aqui na pilha é A Mansão Hollow, que foi um dos livros que eu comprei, só que eu ainda não o li. Mas a premissa diz que o inofensivo convite para almoçar na Mansão Hollow logo se transforma em mais um caso a ser desvendado por Hercule Poirot. A cena do crime parece um tanto artificial. O corpo de um homem agonizando na beira da piscina, sua mulher logo ao lado segurando um revólver e ainda 3 testemunhas. Seria na verdade uma encenação, uma brincadeira de mau gosto para provocar o detetive? Infelizmente para a vítima não. Indo contra todas as evidências, Poirot não demora a descobrir que a arma que aquela mulher tinha nas mãos não era a mesma que matou seu marido. O que aconteceu então? Então aqui nós vamos ter um mistério, como todos os livros dela, em que uma pessoa vai ser assassinada e o Poirot, o Hercule Poirot, ele vai descobrir quem o assassinou, como é que ocorreu essa trama, esse assassinato, e mostrar diversos aspectos aí, até chegar nessa pessoa que é o assassino. Eu ainda não li, mas de acordo com essa sinopse aqui, eu já fiquei super interessada e pretendo ler, que vai ser uma das minhas próximas leituras, com certeza. Depois que eu ler alguns desses aqui que estão na frente, eu pretendo, estou super curiosa para ler O Assassinato na Mansão Hollow. Outro livro que eu tenho da Agatha Christie, que eu ainda não li, que é o segundo que eu ainda não li dela, é A Morte na Mesopotâmia. Só que esse daqui eu, inclusive, iniciei a leitura, só que eu não terminei. Eu deixei ele e comecei outro, que
Eu tinha iniciado ele, só que eu simplesmente parei, mas não foi assim um abandono proposital. E eu pretendo voltar para ele assim que eu terminar as leituras atuais, que são o da Anne com E, que no caso é Anne de Green Gables, e eu iniciei agora o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. E ele realmente é tão difícil quanto eu ainda nem passei da intro, na verdade eu iniciei a premissa, as preliminares. Aí eu li a introdução dele e também falando sobre o autor. Agora que eu vou introduzir a leitura do livro. Mas tem tantas notas explicativas que eu tô sentindo que é uma leitura que vai demorar bastante. Além de que ele tem umas 700 páginas, então eu sinto que vai ser um livro que vai demorar muito. Então esse daqui vai ter que esperar um pouco mais. Outro livro lido da Agatha Christie foi Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro, ele é muito bom, ele é interessantíssimo, assim como todos os livros da Agatha Christie, ele é muito profundo. Ele tem um crime que você, ao descobrir, ao desvendar esse mistério, ao ser mostrado para nós o assassino dessa trama, você fica chocado, porque é algo inesperado. A pessoa que está envolvida nessa trama, ela é uma pessoa que você não vai imaginar que seja ela. Que no caso pode ser a pessoa ou as pessoas. E aí fica aí nesse arzinho de dúvida, porque eu não imaginava de jeito nenhum. Eu pensava, ah, esse personagem bem aqui, ele é estranho. Vai ser ele que é o assassino. No final eu fiquei chocada com a descoberta de quem era o assassino, ou os assassinos, né? Como esse título sugere, vai ocorrer um assassinato nesse Expresso do Oriente, que é esse trem aqui que está indo para um local específico. Tá, dentro desse trem vai ter passageiros. Um desses passageiros vai ser morto. Nós vamos descobrir que esse passageiro, por que ele foi morto, quais foram as motivações para que ele fosse assassinado, também a história por trás do assassinato dele, das pessoas que o assassinaram e por que o assassinaram. Que no caso tem toda outra trama envolvida, que tem a ver com uma história muito sentimental e trágica, e também você vê a união dessas pessoas, ou da pessoa, para executar essa vingança, para fazer a justiça. Aí você fica se perguntando se a decisão dessas pessoas ou desses assassinos aqui, ela foi moralmente justa, honesta ou não. Na verdade, é bem difícil de dizer, mas quando você pensa assim nas ações da pessoa que morreu, você fica realmente se questionando se foi certo ou não ele ter morrido. Desse modo, assim como todos os outros, é um livro interessantíssimo e que eu gostei também bastante. Eu também assisti, foi o primeiro filme que eu assisti de adaptação do livro da Agatha Christie. Primeiro eu assisti o filme Assassinato no Expresso do Oriente, que tem o Hercule Poirot, e depois eu assisti o filme Morte no Nilo, que é até mais recente do que esse daqui, Assassinato no Expresso do Oriente. Inclusive está disponível gratuitamente no YouTube, então é um filme muito bom, é muito legal também o Hercule Poirot, a forma que ele é assim super rígido, ele é atento aos mínimos detalhes, ele também é uma pessoa que eu acho que tem um pouco de toque, inclusive ele fica lá preocupado com o tamanho de um ovo, é muito engraçado, é muito interessante também a narrativa que é a descoberta desse crime e tal. Então o personagem em si, Hercule Poirot, ele é muito legal, muito interessante, inteligentíssimo e dá gosto só de ver ele, mas inclusive de ver ele resolvendo os casos, então é muito legal. Se você não leu, você está perdendo muito. Outro livro lido foi Um Corpo na Biblioteca. Esse livro, ele é muito bom. Ele vai falar sobre uma moça que vai ser encontrada numa biblioteca e vai explorar as motivações desse crime ter acontecido e também das pessoas que estão envolvidas. Bom, só que vai acontecer uma coisa bem engraçada, que essa moça ela vai ser encontrada na biblioteca de uma pessoa assim que as outras ficam acusando ela moralmente, pensando que ela estava traindo a esposa dela, só que na verdade ela não tinha nada a ver com esse caso. E aí vai ser interessante descobrir quem é o assassino, que às vezes quem você pensa que é próximo de você, que se importa com você, na verdade pode não ser assim. Então vai mostrar essa traição por pessoas que são próximas.
E é muito interessante, como todos os outros, resolver ou desvendar ou ver como é que a Agatha Christie vai desenvolver esse assassino e também essa trama, esse personagem, o mistério, a descoberta desse mistério. Então, dada todas essas mini resenhas, meio que análises desses livros, eu super indico a Agatha Christie. Eu gostei bastante de tê-la conhecido. Ela é uma autora que virou uma das autoras preferidas. Eu acho que eu tenho mais livros dela e do Machado de Assis, admito. Mas ela também é da escritora que eu mais tenho livros aqui na minha estante e eu não me arrependo disso, porque os livros dela são maravilhosos. Cada livro é um novo mundo, é uma nova história, então é muito bom ver a Agatha Christie, uma mulher inteligentíssima. Você fica assim admirado com a escrita dela, com o desenrolar desses mistérios. E assim, ela é uma autora que ela é autora de clássicos, só que são clássicos que são fáceis. É muito bom você ver o desenrolar desses crimes e também numa linguagem assim que é mais acessível, que muitas pessoas têm dificuldade com clássicos, mas é com questão de linguagem, da escrita do autor. Mas a escrita dela é uma escrita envolvente, ela é simples, ela é direta e é muito boa. Então, eu sugiro que você leia Agatha Christie. Possivelmente esses livros aqui você vai gostar bastante. Se você gosta de crimes, de romance policial, é uma autora que você vai gostar muito, de mistério e tal. Só que os livros delas, eles são de mistérios, só que eles abordam diversos temas diferentes. Como, por exemplo, um vai falar sobre a moça que morreu na biblioteca, o que aconteceu. O outro vai falar sobre um assassinato no Expresso do Oriente, o que levou esse homem a ser assassinado. Então, ele vai abordar esses livros dela, eles vão abordar sempre tópicos diferentes. Um vai falar de um assassino, outro vai falar de uma moça que ela era órfã. E a autora, ela vai desenvolver diversos temas aqui que são diferentes e é muito interessante vê-los, analisá-los e acompanhar essas tramas. Então eu super indico a Agatha Christie, é muito bom. E leia. Inclusive se inscreva já, deixa o like aqui no canal. Se você quer ver mais resenhas, mais análises de livros como esses, eu também mostrando, apresentando os meus livros da Agatha Christie. Eu pretendo também mais pra frente gravar um vídeo mostrando todos os livros que eu tenho aqui na minha estante. E já se inscreva no canal para não perder esses novos vídeos que vão ser lançados. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até mais!